E aí, meus irmãos, shalom a todos, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Desejo que o nosso Criador venha abençoar a vida de cada um de vocês. Acabou aqui que nessas últimas semanas eu tenho estado mais ausente do meu canal para focar num projeto específico que em breve eu vou anunciar do que se trata, que eu entendo que é de extrema importância para esses tempos, mas fica aqui o aviso que em breve eu vou anunciar com mais detalhes. Hoje, nesse vídeo aqui, eu quero trazer aqui uma reflexão em cima de algumas parábolas que eu estava lendo ultimamente, que de alguma forma eu cheguei no conhecimento delas, e eu vejo que são realmente pérolas que precisam ser compartilhadas. São parábolas que parece que vertentes judaicas propagam e defendem, e elas contêm um segredo muito profundo por trás, que revela a origem e a nossa verdadeira identidade, de onde a nossa alma, a nossa verdadeira essência, o nosso verdadeiro eu realmente veio. A primeira parábola que eu vou ler aqui é a parábola da princesa e do camponês. Veja como é essa parábola, a explicação que é dada segundo uma vertente judaica, e depois eu vou fazer alguns comentários em cima aqui. Certa vez, uma princesa saiu de seu castelo para casar e viver com um camponês em sua fazenda. Ele estava muito feliz após o casamento, mas ela estava desolada. No intuito de tentar agradá-la, ele trouxe batatas para ela, mas ela não se agradou com isso. Depois ele decidiu trabalhar mais e dessa vez lhe levou tomates, porém mais uma vez ela estava infeliz. Novamente, ele tentou fazer mais agrados para ela e mesmo assim ela permanecia no estado de infelicidade, até que decidiu voltar a seu pai e dizer: "Olhe, como posso explicar a ele que fui criada num palácio? Ele não pode me dar o que preciso, porque nem imagina que isso exista." Esta é uma parábola da alma que se casou com o corpo. O corpo é o camponês, oferecendo-nos bolsa de valores, condomínios, sucesso e poder, e todos os outros tipos de batatas e tomates. A alma vai até Deus e diz: "Este camponês não está me dando o que preciso." Muitos vivem pensando que são um camponês. É por isso que não importa o quanto se possua, nunca é o suficiente, porque estão se alimentando com as coisas erradas. Pode ser tudo aquilo com que o camponês jamais sonhou, mas ainda não é o bastante, porque a princesa foi criada com coisas mais refinadas. Então essa primeira parábola, ela traz uma reflexão muito profunda envolvendo a nossa pré-existência, que um dia estávamos na glória do Pai, fomos destituídos da glória do Pai, viemos aqui a este mundo, a essa terra estranha, que não é o nosso local de origem. Aqui nós passamos por muitas dificuldades, por muitos momentos difíceis, por muitas dores. Nós aqui erramos, falhamos, e o objetivo de nossas vidas é retornar para a casa do Pai. Retornar, fazer o retorno, fazer techuvá através de Yeshua, através do Messias que pagou o preço por todos nós, nos concedendo a chance de voltar para casa. Então é só através do Messias, é só por meio dele que nós podemos retornar para casa. Nós, em essência, somos almas, nós, em essência, somos seres espirituais. Portanto, o que irá preencher a nossa essência não são as coisas dessa terra. Aqui no mundo a gente tem inúmeras regalias, inúmeras ilusões de conforto. Se você tiver o melhor trabalho, você vai ter as melhores condições. Se você se desfrutar dos prazeres da carne, se você ir para festas, para baladas, se você viajar o mundo, se você conquistar muito dinheiro, se você conquistar muitas mulheres, como falam muitas coisas por aí. Então a ideia que o sistema passa é justamente essas ilusões, essas regalias que o mundo oferece, que apenas irão satisfazer a sua carne, mas jamais irão satisfazer a sua alma, o seu espírito, que já vivenciou coisas muito mais superiores do que essa que atualmente estamos vivenciando. A sua alma já vivenciou a maior riqueza que há, as maiores pérolas, as maiores preciosidades que alguém pode presenciar, já que um dia todos nós estivemos na glória de nosso Pai, na presença de nosso Pai, no reino dele. E não há nada que se compare a essa riqueza. Mesmo que o mundo ofereça inúmeras riquezas, nada se compara às riquezas celestiais, que só aqueles que verdadeiramente confiarem no Pai e nele perseverarem até o fim, poderão desfrutar novamente. É só isso que irá preencher a sua alma. Muitas pessoas buscam preencher suas almas com os prazeres do mundo, gastando constantemente dopamina, bebendo, usando substâncias ilícitas, se entregando aos prazeres sexuais, aos prazeres da carne. Quando acordam no dia seguinte, encontram um enorme vazio e não entendem o porquê disso.
Pensam que estão felizes quando desfrutam desses prazeres temporários, mas quando passa esses prazeres, quando passa o momento deles, sentem aquele vazio gigantesco existencial. Por que sentem esse vazio? Porque a nossa alma jamais poderá ser preenchida com as coisas dessa terra. Ela só poderá ser plenamente preenchida com a presença do Pai, com a habitação do Pai em nossas vidas, por intermédio do teu Santo Espírito, da Ruach HaKodesh. É só isso que irá nos preencher. Não há como algo da terra preencher uma alma que veio dos céus. É por isso que precisamos nos alimentar com as coisas celestiais, com as riquezas celestiais, buscando primeiro o reino dos céus, para aí sim as demais coisas serem acrescentadas. É só quando fazemos a vontade do Pai, quando renunciamos à nossa carne, fortalecemos o nosso espírito e nos entregamos totalmente a Ele, à presença dEle, é aí sim que a nossa alma será preenchida, é aí sim que nós conseguiremos desfrutar da realidade como ela é. Entende o quão valioso é entender isso? Que você jamais deve desperdiçar a sua vida com coisas que um dia irão perecer, que o foco da sua vida seja alimentar a sua alma, alimentar o seu espírito, pois os mesmos vieram diretamente do Criador. E os mesmos é que poderão ser eternos se você estar na presença do Pai, se você andar com o nosso Criador, pois aqueles que se entregarem aos prazeres da carne, esses perecerão eternamente, tanto o corpo quanto a alma. Então que a sua alma se alimente daquilo que verdadeiramente irá supri-la, e jamais são as coisas dessa terra, que você busque esse alimento espiritual, porque nem só de pão viverá o homem, mas de tudo aquilo que procede da boca de nosso Criador. Como nosso Salvador Yeshua mesmo disse, quando ele estava sendo tentado por Satã no deserto, tudo que Satã ofereceu para ele não passam de ilusões passageiras e temporárias, porque a verdadeira realidade, a verdadeira vida, a verdadeira riqueza é estar na presença do Pai, fazer a vontade dele, servi-lo em espírito e em verdade. Tirando isso, tudo não passa apenas de uma mera ilusão. Então entende a profundidade que há por trás dessa parábola? Além de revelar o segredo da nossa identidade, da nossa origem, também revela aquilo que verdadeiramente devemos fazer nessa terra. Não adianta se a gente um dia viveu no palácio, desfrutando das coisas mais puras, das coisas mais cristalinas que há, querer desfrutar das batatas e dos tomates dessa terra, assim como o camponês faz. Se um dia vivenciamos, se um dia vivemos no palácio e vivemos na maior riqueza que há, desfrutando das maiores riquezas que alguém pode possuir, nada nessa terra que foge dessas riquezas irá nos preencher, irá possuir a nossa alma. Entende? É por isso que o nosso Messias falou: não ajunteis para vós tesouros na terra, porque a traça e a ferrugem corrói. Ajuntai para vós tesouros celestiais. É só assim que você será preenchido. Se doando, orando, jejuando, se santificando, servindo ao seu próximo, pregando o Evangelho e vivendo em constante obediência e santidade perante o Criador. É isso que irá te levar de volta para casa. É isso que irá preencher a sua alma, o seu verdadeiro eu. E não menos importante, mas complementar, a outra parábola que irei citar aqui é a parábola dos diamantes e das cebolas, que só complementa ainda mais o entendimento trazido na parábola da princesa e do camponês. Veja só essa seguinte parábola. Os diamantes e as cebolas. Certa vez um homem deixou momentaneamente a sua família e partiu em uma longa viagem, já que não conseguia sustento no local onde morava. Navegou em busca de fortuna em outro lugar. Parou em uma ilha, exausto, e desmaiou. Ao acordar, avistou diamantes cobrindo toda a costa, espalhados em toda parte. Ele apanhou um punhado em seus bolsos e correu para o centro da ilha, a fim de encontrar as pessoas e poder comprar mantimentos. Todos riram dele. Aqui diamantes não têm nenhum valor, estão por todo lugar. Aqui usamos cebola como moeda. Então ele viveu nessa comunidade e acumulou muitas cebolas, tornando-se muito rico. Após alguns anos, resolveu que era hora de retornar para casa. Construiu um novo navio e encheu com sua fortuna de cebolas e partiu rumo ao seu lar. A viagem levou um mês, mas o cheiro ao desembarcar era terrível. Parte das cebolas havia apodrecido. Ele não via a hora de encontrar a sua família e mostrar o quão bem-sucedido havia se tornado. Eles olharam para a carga e falaram: isto fede, é horrível. O que você nos trouxe aqui? O mesmo ocorre com a alma. A alma desce para a terra. Nos céus ela sabia sobre diamantes. Ao vir para baixo ela diz: vamos fazer coisas divinas? E o corpo responde: não tratamos de divindade aqui.
Aqui lidamos com tomates, batatas ou cebolas, então acostume-se a isto. Se a alma quiser retornar para o paraíso, ela deve colecionar diamantes e não cebolas, mesmo que aqui as cebolas são as que têm valor e seu corpo lute para conquistá-las, não valorizando a verdadeira riqueza, que são os diamantes. Essa outra parábola, que também é muito profunda, mais uma vez revela que a nossa alma veio diretamente do reino celestial e é para lá que nós devemos retornar. Inclusive traz um segredo muito profundo da diferenciação das coisas dessa terra e das coisas celestiais. A nossa alma um dia esteve diante de vários e vários diamantes, que são as riquezas celestiais. Lá desfrutávamos das riquezas celestiais. Lá desfrutávamos do bom e do melhor que o reino oferece, que realmente é bom, que realmente é benéfico. Mas devido à nossa rebelião, mais devido ao erro que cometemos, decidimos ir para uma outra terra, já que achávamos que aquilo não era o suficiente, não é? Então, a partir disso, fomos para outra terra. Nesta terra também encontramos diamantes, também encontramos preciosidades. E achávamos que nessa terra distantes, esses diamantes e essas preciosidades teriam o mesmo valor. Porém, nos moldes dessa terra distante, os diamantes não têm o mesmo valor, já que as pessoas se preocupam apenas com cebolas, ou seja, as pessoas aqui nessa terra, mesmo que se deparem constantemente com riquezas celestiais, com a criação do Criador, com a palavra que é o Messias, sendo a luz do mundo, sendo espalhado por todas as nações, mesmo assim elas preferem apenas as cebolas. Elas tratam apenas de cebolas e consideram as cebolas como riquezas, ou seja, apenas as riquezas materiais, apenas o trabalho, apenas a casa, apenas o carro, apenas as obrigações do dia a dia, apenas os prazeres da carne, apenas os prazeres do mundo. Ou seja, para as pessoas que estão nessa terra, isso é riqueza, isso é o bom e do melhor. Porém, para aqueles que um dia conviveram com diamantes, que um dia viviam ao redor de diamantes, ao redor de riquezas celestiais, nada disso irá preencher. Tudo isso é apenas uma mera ilusão. E mesmo que as pessoas busquem acumular cebolas nessa terra, que são na verdade as riquezas terrenas, quando elas forem para o pós-vida, tudo isso será vão, porque as riquezas materiais no mundo espiritual não têm valor algum, tudo não passa de uma mera ilusão. No mundo espiritual elas não têm valor, o que realmente tem valor é quem você foi, como você procedeu, o que você fez nessa vida, o que você plantou, e é isso que você colherá. É a partir do que você plantou que você colherá bênçãos ou maldições celestiais. Então não importa se as pessoas se preocupam apenas com as coisas dessa terra. Mesmo que você esteja aqui, mesmo que você tenha se apartado da pátria do seu pai, busque acumular diamantes, busque acumular tesouros celestiais. Não importa se o percurso dessa terra diz o oposto. Não importa se as pessoas nessa terra, elas queiram apenas se alimentar das riquezas terrenas, apenas trocar cebolas umas com as outras, apenas batatas, apenas tomates. Continue focando no diamante, continue focando nas riquezas celestiais, continue focando em obedecer e fazer a vontade do Pai, porque é isso que irá valer no mundo vindouro, é isso que irá valer no pós-vida. Tudo que você juntou na terra, aqui ficará. Tudo que você juntou de diamantes, de pérolas celestiais, irão ser contadas se você será aprovado ou reprovado no grande dia. Então entende a profundidade e a importância de sempre termos esses princípios em mente, que não adianta a gente querer suprir a nossa alma que veio do Pai, que veio dos céus com as coisas dessa terra. Não adianta a gente querer ajuntar tesouros nessa terra, achando que no reino isso terá algum valor. Não terá valor nenhum e nada dessa terra irá realmente preencher a nossa alma. Então nunca deixe de fazer a vontade do Pai, vivendo em obediência, vivendo em santidade, fazendo boas obras, produzindo bons frutos, porque é isso que fará com que você acumule diamantes, pérolas celestiais. A sua alma um dia vivenciou tudo isso. E quando você faz a vontade do Pai, você irá suprir a sua alma. Então, eu deixo aqui essas reflexões, deixo aqui essas lindas parábolas e suas explicações nesse vídeo de hoje. Espero que tenha tocado o seu coração e desejo que o nosso Criador venha abençoar a vida grandemente de cada um de vocês. Busque alimentar a sua alma com aquilo que um dia ela se alimentou, com as pérolas, com as riquezas celestiais, com aquilo que estava no palácio, e ajunte para si diamantes, pois é só os diamantes que terão valor no mundo vindouro, no reino celestial. As cebolas, os tomates e as batatas ficarão apenas nessa terra aqui. Shalom a todos!